como sempre, a gente vai tentar depois compartilhar um resumo com os principais insights, a gravação para vocês poderem revisitar. E eu não vou dar muito spoiler aqui do que a Gabi vai falar, mas é um tema assim que foi um baita case para a nossa comunidade ali de alunos, porque ela conseguiu utilizar, né, tanto uma parte mais técnica, olhando para dados, quanto ferramenta Lovable, né, de AI, para trazer mais gestão e mais estratégia. Então, vai ser bem legal trazer esse conhecimento para vocês e tudo que ela aplicou ali. Como vocês sabem, né, a ideia é a gente fazer sempre esses comitês, então tragam mais temas, mais assuntos que vocês acham que faz sentido a gente aprofundar. E também, se tiverem cases, assim como a Gabi, por exemplo, compartilhem, porque daí a gente abre esse espaço para vocês poderem também, né, enfim, trazer para todo mundo da comunidade o que vocês têm feito, porque é isso, até já conectando um pouco aqui, eu nem vou falar muito de mim, né, basicamente eu criei a comunidade ali, que é mais um espaço para a gente poder interagir, sou mentora também de startups e fundei Enablers recentemente, mas não vou ficar fazendo pitch e nem ficar falando sobre mim aqui. O foco principal é a gente falar da comunidade, né? Então, por isso que eu comentei, se vocês tiverem outros cases, tragam, porque a gente tem essa missão de ajudar profissionais de marketing a entenderem sobre inteligência artificial e sair daquela coisa de ser muito especialista em alguma atividade específica, porque a gente sabe que cada vez mais a AI está verticalizada e a gente não quer que ninguém fique concorrendo com uma ferramenta extremamente eficiente. Então, a ideia de ter esses momentos é justamente entender o que cada um está fazendo, o que tem de aprendizado, erros que cometeram, que podem trazer para a gente aprender a não, né, para a gente poder evitar, justamente para entender cada vez mais o papel do profissional de marketing como uma pessoa orquestradora de ferramentas de inteligência artificial, assim como o Excel foi em alguns outros anos, né? Eu estava até dando uma pesquisada recentemente, eu não sei quem já viu isso, mas basicamente de onde veio esse termo analista de marketing, analista de, né? Foi muito uma tendência que o próprio Excel, na entrada do mercado de trabalho, trouxe, porque ele expandiu essa visão de análise para outras áreas da empresa. Antes era mais comum, por exemplo, analista financeiro, que era de fato uma pessoa que estava ali olhando célula por célula, fazendo cruzamento de dados, e aí o Excel vai democratizando um pouco essa parte de análise e você acaba tendo uma extensão ali de analistas em diferentes áreas. Então, eu achei interessante essa visão, eu não fui a fundo para ver de fato se isso, né, se essa é realmente a origem desse termo, mas eu achei interessante essa alusão com o impacto do Excel em cargos, assim como a gente acredita que a inteligência artificial já está impactando, né? Assim, a gente já está vendo muita coisa mudar. Então, o objetivo dessa comunidade é esse. É trazer esse espaço para a gente poder aprender junto. Eu estou o tempo todo aprendendo, estou testando coisa, então é muito legal parar e ouvir nesses momentos. Eu sei que eu vou tem muita coisa para ouvir da Gabi aqui, do que ela já está fazendo e tudo mais. E é para a gente ter esse networking, tem gente que já fechou negócio, tem gente que, pô, tal evento foi muito bom, que eu pude compartilhar um case, e depois as pessoas vieram perguntar quanto eu cobrava para fazer aquilo. Então, assim, aproveite, porque esse espaço é de vocês realmente. Então, eu vim só fazer essa pequena intro, mas a ideia é passar a bola para a Gabi. Antes disso, eu só vou, né, porque, Gabi, por favor, se apresente, que eu sei que tem bastante coisa aí para você comentar. Tem uma carreira com, enfim, muita experiência em diferentes verticais ali. E a agenda, basicamente, pessoal, assim que eu passar a bola para a Gabi, ela vai entrar um pouquinho mais em pré-requisitos ali para gerar prompts no Lovable, que é o que a gente sempre fala, parte de engenharia de prompt é o principal. Hoje em dia, claro, dá para você utilizar a própria AI para te ajudar com isso, mas saber se comunicar com a inteligência artificial é o principal. A Gabi vai entrar um pouquinho mais nessa lógica de estrutura, uma estrutura mais básica, alguns atalhos ali, sempre pegando no foco do Lovable como principal ferramenta aqui do nosso comitê. E também a parte de geração de UTMs, que, bom, todo mundo aqui é de marketing, tem pessoas que estão em posição de liderança, tem pessoas que podem vir a assumir cargos de liderança, mas independente sabem que sem dados estruturados não dá para plugar AI de forma eficiente. Então, por isso que a gente quis unificar esses dois temas e trouxe a Gabi, que é uma pessoa que está com muito case prático aí sobre isso para compartilhar. Então, passando a bola, Gabi, muitíssimo obrigada por ter topado esse convite. Estou bem empolgada para ver um pouco mais do conteúdo. E, enfim, por favor, se apresente para o pessoal. Muito obrigada. Pessoal, fazendo um overview assim, bem geral,
Atualmente eu trabalho como coordenadora de marketing na Mindsight. Sou especialista em growth em geral, nesse momento mais em product growth, que eu tenho me aprofundado mais nesses tópicos. Sou ex-aluna aqui da turma e tenho experiência bem focada em growth, inbound, CRM, SEO, tendo como principal atuação mesmo essa investigação de alavancas de crescimento, né? Então, faço mapeamento, olho debug de estratégia e vejo gaps e alavancas que podem ser feitas com foco principal em geração de demanda. E atualmente com uma ênfase em liderança de times, visto que faz mais ou menos uns 3 anos que lidero pessoas e estou um pouco mais distanciada da operação, mas mesmo assim continuo muito executora das coisas. E aí uma curiosidade legal que as meninas puxaram é que eu sou autora de um livro de literatura, é um terror/suspense que chama Conte. Então puxa um pouco dessa questão da criatividade aqui, já deixa o easter egg de que também sou das artes. E uma fã de viagens, né, Gabi? Eu sei que tem Sim. outros viajantes aqui que eu já troquei muita ideia sobre viagem com o pessoal da comunidade. Daqui a pouco a gente já pode formar um roteiro nômade aí. A gente vai e troca os e-books de roteiros, assim, né? Que tem lá os estudos, como que faz tal trilha, não sei o quê. Então a gente já vai trocando. Bom, Maravilha. pessoal, o que eu pensei para a gente passar, né? Como eu já tinha o roteiro da agenda, o que eu acho que é interessante? A partir de algumas dúvidas que a Bruna também me passou, eu preparei um momento bem mão na massa, bem prático mesmo, mas antes dele eu vou mostrar um pouco de recursos para a construção desses prompts no Lovable, né? Primeiro essa parte da estrutura, de onde que eu tirei a estrutura, como que eu comecei a trabalhar com o Lovable. A primeira coisa que eu fiz, vou compartilhar essa janela aqui. Essa aqui já é a janela da ferramenta, estão vendo a documentação, né? Isso. Bom, a primeira coisa que eu fiz, um benefício que a gente tem muito grande hoje, em qualquer inteligência artificial, isso, são as documentações. E toda inteligência artificial tem documentação de engenharia, de prompt. Então, como que você pode conversar melhor com essa inteligência artificial? Eu até estava comentando com a Bruna, eles mudaram isso aqui recentemente. Antes tinha umas estruturas diferentes em que ele falava, por exemplo, de contextualizar, de passar tarefas, de definir design. Ele tinha esses step by step assim da estrutura do prompt. E hoje eles já atualizaram para um novo formato. Mas aqui você sempre consegue ver como que está sendo recomendado para você melhorar os seus prompts com o Lovable. Aqui tem inglês, aí eu vou buscar traduzir algumas partes, tá? Mas aqui tem recursos já de traduzir para o português. Então, vou facilitar aqui a vida de todo mundo. Mas quem prefere o inglês também, que a tradução não é muito boa, já veja a página diretamente em inglês. Aqui, hoje em dia, ele tem recomendado muito o uso do chat, que até é uma coisa que a gente vai utilizar na hora de colocar um pouco mão na massa, porque o Lovable tem um recurso hoje em que você simula algumas coisas. Você vai lá e conta assim de forma muito clara suas dores, assim, né? Tipo um psicólogo, meu Deus, eu preciso criar uma ferramenta assim, 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 assim. E aí ele fala assim, não, calma, eu vou te dar as suas instruções, uma sugestão de plano, e você vê se faz sentido. Aí ele te explica o que ele pensou, o racional daquilo. Se você lendo aquilo entende que faz sentido, é isso que você está buscando, você fala, é exatamente isso, e clica em implementar o plano. E aí nisso, ele mesmo já entende, dentro da própria linguagem dele, esse prompt, ele mesmo que faz. E conversar com esse chat, refinar esse prompt, o plano, junto com o chat, não é a mesma coisa de você estar direto com a ferramenta, pedindo para alterar coisas e falando para ir mudando. Então, é sempre interessante que você refine ao máximo com esse chat, utilize ele para fazer essa abordagem, antes de começar a implementar mesmo na prática. Então, hoje eles indicam muito o chat.
Se for dúvidas aí, vai me sinalizando. Ah, não, isso é a IA também aqui invadindo a nossa, a nossa call. Mas então, aí é que ele traz algumas perguntas para você estabelecer bem as bases de qual que é a funcionalidade que eu estou buscando, para quem vai ser isso, por que vai ser utilizado, qual que é a principal ação que o usuário vai ter que tomar. E aí ele traz algumas sugestões de exemplo, e aí você vai ver que ele que é bem amigável, assim, é como se eu estivesse realmente conversando com a ferramenta. Então, eu consigo, entendendo por essas perguntas, como que eu vou estruturando as respostas. Eu posso pegar isso aqui como um script mesmo. Então, eu pego essas perguntas, vou respondendo e utilizo isso para guiar o meu prompt. E aí eu posso fazer isso num texto extenso mesmo, ou ir fazendo também por etapas. Aí aqui eu não vou entrar muito no detalhe, mas coisas que ajudam, por exemplo, você colocar o URL da identidade visual que você está buscando. Então, aqui, o caso, eu não vou usar o que eu desenvolvi próprio, eu desenvolvi um para Nestlé agorinha, para a gente ter ele como caso, e foi um prompt que eu utilizei o URL para puxar design. Então, não é o design da Nestlé, porque eu fui e utilizei alguns padrões de linhas de design. Mas essa parte muito enrijecida que as pessoas falam assim, nossa, eu não tenho muita mobilidade com o design do logo. Realmente, tem suas limitações. Mas você consegue dar bons nortes indicando uma URL, você pode solicitar para colocar logo, você pode pegar um pouco desse estilo, você pode mandar o chat GPT entender o estilo de um site de design e depois passar essas orientações para o Lovable. Então, existem várias formas de você ir estruturando isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. É isso. Alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto, assim, mais de estrutura geral? Tipo, de como começar? Por onde eu começo? Vou considerar que não, então. E aí, dentro disso, eu vou explicar aqui o. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Não, não consigo. Vou de tela cheia aqui, que eu vou conseguir mostrar esse prompt que eu coloquei em umas notas aqui. Mas olha, aqui então, ele está estruturado no. Olha o tanto que ele é curtinho. Esse foi o que eu utilizei na versão mais recente, que ficou bem enxuto, bem otimizado. E o que eu utilizei de estrutura? Contexto, a minha metodologia foi pensar em contexto, funcionalidade e requisitos. Por quê? Porque aqui, no contexto, é muito importante que, principalmente no primeiro prompt, fique muito claro aquilo que você está buscando fazer. Por quê? O primeiro prompt é o que vai nortear assim, a conversa. É como se você fosse se apresentar, assim, né? E aí, sei lá, eu vou me apresentar e aí eu falo que eu tenho 25 anos. Falo assim, oi, tudo bem? Eu sou a Gabriela, tenho 25 anos. Depois que eu continuo essa conversa, se eu tento mudar na sua cabeça, assim, a ideia e falo assim, não, mas eu tenho, na verdade, 30 anos. Na sua cabeça vai ficar confuso isso, porque eu me apresentei já falando que eu tinha 25 anos. Então, fica assim, ela tem 25 ou ela tem 30? E isso acontece quando você apresenta um projeto também para uma inteligência artificial. O que significa isso? Se eu apresento o meu projeto de uma forma que, na verdade, não transparece aquilo que eu estou buscando, a inteligência artificial vai ficar batendo a cabeça naquele contexto inicial que eu trouxe. Ela vai sempre buscar ele como referência. Então, é interessante que a gente utilize esse tempo inicial, esse primeiro prompt, para contextualizar melhor. Existe a questão de trazer uma atribuição, de trazer um papel, por exemplo, mas aqui eu só coloquei que era uma ferramenta, que eu queria construir uma ferramenta interna para o time de marketing, coloco o nome da empresa, o site da empresa
já aqui no início, que gere e registre UTMs. O designer deve seguir o site da empresa. Aqui eu trouxe uma descrição bem breve da estética. E não é necessária autenticação com usuários, basta uma senha fixa. Porque a minha ideia é que essa página do Lovable ela fique realmente privada, ou seja, somente colaboradores da empresa vão conseguir ter acesso a essas informações de UTM. E aí, para isso, vai ter uma senha definida. Mas não é necessário que cada um crie um usuário. Cada acesso pode utilizar a mesma senha. E aqui as funcionalidades principais. Primeiro, a tela inicial com proteção por senha. Aqui você pode definir a senha fixa já, depois você pode alterar via prompt também. E ao validar, redirecionar o usuário para o app, para a aplicação. Depois que eu descrevi essa página inicial, poderia pedir para colocar a logo da empresa, outras informações, vem a página principal. Aí aqui eu descrevo o que eu quero que tenha nessa página principal. É um formulário no topo para criação de links com UTMs. E quais são os campos do formulário? Aí aqui eu descrevo a URL de destino, que é um campo obrigatório, mídia, que é um campo obrigatório, e aqui eu falo que eu quero que ele seja um drop-down, ou seja, que ele seja aquele botão que você clica e aparece várias opções. E aqui eu descrevo quais as opções eu quero que apareçam nesse drop-down. Aqui também, uma coisa que eu comentei com a Bruna antes, foi que a gente não ia passar tanto nas UTMs em si, porque a gente já teve um comitê antes sobre UTMs. Então, depois, caso vocês tenham dúvidas na hora de estruturar quais vão ser os parâmetros de UTM de vocês, aí a gente vai disponibilizar depois do encontro o link, o material sobre UTMs, e em anexo também vai estar a documentação que eu utilizei como suporte para essa ferramenta. Porque quando um colaborador do time entrar ou um outro colaborador da empresa precisa saber onde que ele arruma a origem, consegue utilizar, como que ele consegue utilizar essa ferramenta, tem uma documentação explicando o que é uma UTM, quais são as nossas UTMs, como que elas funcionam, qual que é o padrão de nomenclatura. Então, isso é um conteúdo à parte, que eu estou entrando só na lógica mesmo do prompt. E aí, aqui, vocês podem colocar N opções de acordo com a estratégia do canal de vocês, tá? Então, se em mídia vocês trabalham com outros posicionamentos ou é necessário trabalhar com mais blocos, mais opções, é só você ir preenchendo aqui. A origem também solicitei que fosse um campo obrigatório, drop-down, com essas opções. Aqui, por exemplo, eu acrescentei parceiro e também canal orgânico. Aqui, campanha também como obrigatório, só que aqui já é um campo aberto. Por quê? Pode ser que essa campanha seja uma variável, no caso de anúncios, pode ser que ela seja uma coisa específica que é criada de forma sazonal. Então, não necessariamente preciso mapear todas as campanhas numa forma de drop-down aqui, mas eu consigo ir criando manualmente dessa forma. O termo, que é opcional, porque pode ser que a campanha utilize ou não, geralmente é mais presente em campanhas de busca, né, campanhas do Google, e conteúdo que também é opcional, porque não necessariamente você vai estar utilizando algum material que tem um conteúdo. Na sequência, o botão gerar UTM. Aí, depois que eu tenho esse formulário com esses campos, eu coloco que o link gerado ele deve ser registrado numa tabela logo abaixo. A tabela deve conter colunas para. Aí, aqui eu descrevo UTM source, medium, campaign, content, term e link final gerado com todas as UTMs. Data de criação e o botão para poder copiar esse link. Aqui ao final, eu falo que abaixo ou acima da tabela, adicionar botão de exportar como Excel, para ter a opção de você baixar todas as UTMs já documentadas. A tabela deve ter filtros por todos os campos, inclusive data. Por quê? Por exemplo, eu quero achar aqui vou utilizar aqui um link parametrizado
para um anúncio, para uma campanha específica, para um panfleto, não sei. E aí, ao invés de todo mundo sempre criar uma UTM nova, eu vou lá e filtro pela data, pela campanha e descubro se já tem alguma coisa criada da forma com que eu estava buscando. Ou se eu estou trabalhando com conteúdo novo, com uma campanha nova, etc. E aí eu preciso realmente criar um novo link, porque isso evita que você tenha aquela repetição de links com o mesmo propósito. E também por data, porque às vezes eu consigo filtrar aí as mais antigas, ou para uma que eu sei que foi criada num tempo específico, para um evento específico, enfim. E por fim, eu entro na parte dos requisitos, em que eu coloco regras que esse prompt deve seguir a partir dessa estrutura. Então, todos os links gerados, eles devem ser armazenados permanentemente. Eu quero que isso seja documentado para sempre. A interface deve utilizar essa linguagem e seguir estilo visual do site, e aí que eu coloco o nome da empresa. Garantir que ele seja responsivo e acessível, e não permitir múltiplos usuários, nem autenticação com o e-mail. Isso para evitar que ele crie outras formas de login que não sejam pela senha padrão que eu criei. Beleza? Alguma dúvida em relação a essa parte de escrita? Por enquanto, tudo certo, Gabi. Ótimo, beleza. Então, eu vou passar agora para mostrar para vocês a funcionalidade da ferramenta. Não, agora eu consegui compartilhar o que eu não precisava. Deixa eu ver. O que eu não tinha conseguido, eu consegui agora. Deixa eu ver aqui. É esse aqui. Ó, aqui não está nem publicado, né? Eu utilizei o mesmo prompt que eu mostrei para vocês ali em cima. Coloquei aqui o contexto, troquei o nome para Nestlé, coloquei o site deles, tudo aqui certinho. E pedi para ele gerar aqui, eu estou só conectando com a nuvem para ele poder armazenar os dados, que eu não tinha feito isso antes. Mas aqui, já vou abrir o preview para vocês verem como que funciona. Aqui eu coloquei sua senha como aquele padrão mesmo do prompt, então, mas cada um vai poder criar a sua. E aí aqui eu tenho a URL como um campo obrigatório, a origem com aqueles campos que eu tinha solicitado antes, a mídia também com os campos que eu tinha solicitado antes, campanha como obrigatório, o termo como opcional, o conteúdo como opcional. Aqui eu gero a UTM e aqui fica documentado. Vou testar aqui, pegar só o site da Nestlé de novo, para a gente testar, inventando aqui alguma coisa. Então, a origem, vamos considerar que é Google, de uma campanha, vamos colocar Black mesmo. Isso aqui é bem legal também. Vou colocar sugestões dele, banner e chocolate. Aí aqui ele já gerou para mim. Aqui, deixa eu ver se ele não fez errado. Não, ele fez errado. Aqui, por exemplo, há um problema. Ele gerou o campaign e o term com letras maiúsculas. E isso não é muito recomendável. Então, uma coisa que eu posso fazer aqui só esperar ele terminar aqui. E aí eu vou mostrar um exemplo de ajuste. Aqui a gente identificou um problema, e aí um ajuste que a gente pode fazer usando o chat.
é possível também que, criando o prompt, eu tivesse colocado lá nos requisitos que todos os termos que fossem preenchidos, todas as palavras que fossem preenchidas em caixa alta, que eles tivessem em letras minúsculas, que fossem convertidos para letras minúsculas. Gabi, é até bom que você vai fazer esse ajuste, porque daí você mostra esse processo de edição para o pessoal, porque assim, Sim. de todos os projetos de Lovable que a gente já tocou aqui, é muito difícil ir de primeira, assim, né? Porque você vai refinando e às vezes até o objetivo você percebe que você pode refinar ainda mais. E aí, consequentemente, o prompt e, consequentemente, a ferramenta, né? Porque é aquilo, é um MVP, você vai usar, às vezes fala, só que não está muito intuitivo, aí você mexe, e por aí vai, né? Sim, exatamente. Aí aqui eu vou escrever bem, como eu falei, bem simples. Quando preencher beleza. Expliquei aqui o que eu quero. E aí, aqui, eu sinalizei para conversar com o chat, né? Aí ele tá pensando aqui. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta rapidinho enquanto ele tá pensando. Se não tivesse sinalizado para conversar com o chat, você seria uma aba de código direto? Como que seria essa aba? Seria como se eu tivesse solicitado um prompt mesmo. Aí ele ia consumir os créditos lá e às vezes ele ia conseguir executar, às vezes não. A questão é que quando a gente não sabe a melhor forma de estruturar essa solicitação de alteração, é interessante que a gente a gente utilize o chat, porque ele vai estruturar o prompt de forma mais nativa. Você só vai entender se o plano dele faz sentido e ele vai resolver essa parte de prompt para você. Agora, se eu jogo aquilo ali, mas o meu assim e o meu assim, ele não entendeu exatamente o que eu quis dizer com isso, ele vai ter a interpretação dele, mesmo desestruturada, ele vai fazer alguma alteração já direto, vai usar os meus créditos e não necessariamente vai seguir vai solucionar o meu problema. E aí, às vezes, eu vou ter que retornar para a versão anterior e ficar testando várias vezes, que é de onde muitas pessoas vão perdendo muito crédito, vai esgotando muito e não tem muitos ganhos reais junto com a plataforma. Aí aqui, aí ele vai e explica, ó, você quer que todos os textos preenchidos nos campos dos formulários sejam convertidos para letras minúsculas automaticamente quando o link de UTM for gerado. Isso é uma boa prática para manter consistência nas UTMs. Aí ele verifica como que está. Aí ele fala, tal, que eles são responsáveis por processar o TM, e aqui ele fala, objetivo, garantir que todos os valores sejam convertidos para letras minúsculas. Aqui ele fala de qualquer mudança necessária, que ele precisa mudar tal função para tal. Explica aqui. Certo? Beleza. Aí eu clico aqui para implementar. Eu podia fazer um AB também, né? Se eu tivesse outra tela, de mostrar o que aconteceria se eu tivesse feito com aquele meu texto, como se ele fosse um prompt, versus por meio do chat, né? Que aí a gente teria visto um pouco dessa diferença, se ele teria. Tem alguns momentos que ele entende bem, tem outros momentos que
não funciona muito legal. Eu acho que essa teria sido uma solução mais simples para alterar, mas quando você às vezes traz uma complexidade mais de design, um pouco mais difícil assim de descrever de forma objetiva, ou que pode ter uma dupla interpretação, etc., é onde fica mais perigoso, assim. Vamos ver. Agora, deixa eu só atualizar, que eu vou testar ali no mesmo lugar que a gente estava. Eu vou ignorar questões de segurança, tá, gente? Mas é mais porque estamos buscando funcionalidade. Aí aqui ele ainda está com ela salva. Vou só copiar aqui a URL da Nestlé para a gente fazer ela aqui de novo. Google, CPC, vou jogar a mesma coisa para a gente comparar aqui. No que eu solicito para gerar o TM, agora ele aparece com as letras minúsculas. E aí, ok, copiando aqui, quando eu abro outra página, ele vai para a página, ele roda aqui as UTM certinhas. Então, ele está funcionando essa função de UTM. Aqui em filtros, eu consigo filtrar por datas, consigo filtrar origem. Google vai aparecer só as mesmas, então vou colocar Facebook. Não tem nenhuma. Meta não tem nenhuma. Mídia vai ter as duas. Black Friday, mesmo minúsculo, ele vai reconhecer as duas. E aí a data aqui é... A gente já tem aqui o filtro. Deixa eu ver se eu consigo filtrar uma data diferente. Aí a gente já não consegue encontrar nada. Quando a gente exporta, vem aqui um arquivo que vocês não estão vendo, mas que vem uma planilha aí do Excel com as colunas iguaizinhas aqui e o link criado. Então, bora montar? Alguém tem alguma dúvida antes da gente começar? Tem uma pergunta aqui, Gabi, não sei se mais gente quer perguntar, mas a Mislene perguntou. Pensando no dia a dia, eu sou membro da equipe, preciso criar um link, e é para já, e é para um canal que não está ali no drop-down que você fez. Geralmente, como que você tem direcionado o pessoal? Tipo, a pessoa pede para você cria, ou você já está dando liberdade para a pessoa editar direto? Então, o que acontece? Isso entra um pouco na etapa lá de mapeamento, né? Antes de fazer a documentação, na hora que a gente foi entender essas UTMs, foi traçado bem isso, assim, de quais são os nossos canais de acesso, tanto o source quanto medium. Porque aqui, eu vou explicar um pouquinho disso, mostrando aqui na tela. Porque o que acontece? Aqui, na documentação, explica o que significa cada uma dessas origens e como que elas variam aqui conforme mídia, né? E aí, digamos que, poxa, agora a gente tem uma origem aqui que é evento. Vamos considerar essa, né? A gente nunca fez evento e vamos fazer evento agora pela primeira vez, eu preciso da origem evento. Vamos considerar que não consigo, uma situação urgente, eu não consigo fazer isso, não tenho acesso ao Lovable, não consigo pedir para fazer, eu preciso gerar esse link agora. Vamos ler como que está isso aqui? Então, o evento ele é o quê? Ele é uma ação orgânica ou ele vai ser ele é uma ação orgânica, eu não consegui pensar em outras alternativas. Por quê? Pode ser que eu considere a origem da pessoa, nossa, a pessoa ela veio de um anúncio ou de uma
uma iniciativa que foi paga, mas isso foi na conversão dela. No momento em que ela está no evento e ela levanta a mão, enfim, ela quer saber mais, ela quer baixar o material, ela vai entrar no site, ela vai conferir um conteúdo, dentro do evento, isso já pode ser considerado uma ação orgânica. Ou não, isso tem que ser definido, porque, por exemplo, se eu estou num evento de um parceiro, eu posso optar por colocar parceiro. O importante é que isso esteja claro no contexto e na documentação. Então, aqui, entendendo que esse evento é um link que eu vou utilizar no evento, eu posso utilizar o orgânico e eu posso utilizar aqui realmente não tem muito o que fazer, né? Seria no máximo. Nesse caso, pelo que eu tô Tá muito entendendo, ruim. o complicado mesmo é, sei lá, a pessoa não pôr, né, tipo, pedir antes na documentação, ou talvez até em um campo outro, né? Você começou a ver que fulaninho tá botando muito outro, pode ser alguma coisa lá. Isso é legal, e realmente é possível colocar um outro também. Mas o ideal é, por exemplo, quando eu fui estruturar na Insight, eu fiz uma reunião com o pessoal e a gente entendeu assim. A gente tem eventos, então onde são os nossos eventos? O que a gente utiliza? A gente faz material físico, não faz? O que a gente faz? E aí a gente criou todas essas alternativas e esse mapeamento. Depois eu vou mandar um modelinho em anexo para vocês com como eu fiz essa documentação. E aí tem, inclusive, na hora de eu escrever uma campanha, como que eu escrevo o nome dessa campanha? Que aí lá tem nome da campanha, ano, se é um evento, o que é exatamente, tem lá os caixotezinhos assim para você ir preenchendo, porque aí fica uma nomenclatura que você consegue localizar. A gente, por exemplo, faz um evento que é o Café com RH. Todos os meses tem Café com RH. Então, é interessante para mim, dentro da campanha, por exemplo, saber que isso veio de um Café com RH, de tal assunto, em tal data, porque aí eu consigo saber realmente a origem disso. E aí isso é uma coisa que realmente tem que entrar dentro, na documentação mesmo. E aí por isso que é interessante combinar antes, mas o campo outro pode ser interessante para ter esse quebra-galho. O problema é o origem outro com o medium outro aqui. Bagunça, né? Mas Gente, eu concordo, mapeando bem antes, não tem, né? Teoricamente não é para ter tanto imprevisto assim, né? sim, e também pode ser que tenha conta de logo combinada com todo mundo. Aí vamos considerar, agora vamos na situação de, nossa, não sei mexer no logo, preciso criar esse link agora de última hora para esse evento. Né? Vamos continuar ali no evento. E aí, eu venho aqui, nossa, não quero estragar tudo. Beleza, o que você vai fazer? Entra aqui no chat primeiro, e aí você escreve. Preciso criar um link para uma ação específica em que a origem será evento e a mídia será impresso. Crie as alternativas para eu selecionar. Aqui eu escrevi bem como se fosse uma pessoa mesmo, sabe? Tipo, estou pedindo uma ajuda para o Lovable aqui, para solucionar o meu problema. Aí eu joguei no chat, aí ele tá pensando. E aí isso é uma solução, como eu falei. Não sei mexer no logo, tô com medo de estragar tudo, vou acabar com a solução que fulaninho gastou muito tempo para construir aí, vão me matar. Então, você vai no chat, joga a sua pergunta e nada disso altera o visual do logo, nada é implementado. E aí é só você realmente ler essa solução que ele trouxer para você, se fizer sentido para adotar, senão você não faça nada.
Aí, olha só, entendi. Você precisa adicionar duas novas opções aos drop-downs do formulário. Origem source, adicionar evento, mídia, adicionar impresso. Aí ele verifica todas as opções atuais. Ele coloca o plano de como que ele vai acrescentar. Aí eu clico para implementar o plano. Gabi, enquanto ele implementa, tem uma dúvida do Matheus que é bem interessante. Ele comenta que dá para fazer essa parte de criação de UTM no Sheets, por exemplo, né, organizando as lógicas ali, e até um front um pouco mais simples, de acordo com o que ele trouxe aqui no comentário. Mas daí a pergunta é, com esse front no Lovable e as regras que você configurou, quais foram os ganhos reais que você sentiu? Tá. É legal. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu já tinha uma planilha padrão de documentação de UTM. Acho que cada um tem a sua, né? A sua planilha. Deixa eu achar aqui. A clássica, a famosa e velha planilha de UTMs. Sim. Eu acho que não é esse. Parametrização que eu chamei? Acho que é. Aqui, vou mostrar para vocês. Deixa eu só encontrar aqui o Meet de novo e compartilhar. Deixa eu só mostrar aqui a opção formatado. Aí aqui tem evento funcionando e aqui o impresso. Depois, para eu utilizar isso, é só eu publicar, que aí já vai estar funcionando. É bom só testar, mas aí com esse ajuste, acrescento lá na documentação que eu criei essas duas alternativas, e aí já está criado sem muito sofrimento, só conversando mesmo com o chat. E aí, falando sobre essa questão de UTM, por que sair das planilhas, né? Essa era a planilha que eu utilizava. Por aqui, o que a gente fazia? Tinha o nome da campanha, que a gente colocava aqui, o link da página, vou pegar aqui a da Nestlé de novo, só para mostrar para vocês como que funcionava. E aí vamos colocar aqui Black Friday, mesma coisa. Aí o que eu fazia? Eu arrastava isso aqui até o final, pegava aqui a URL, arrastava até o final também. Aqui eu já tinha os parâmetros montados, então tudo que a gente utilizava de canal de social, de mídia, de origem. Aqui eu conseguia colocar campaign, termo, como eu quisesse, específico. Aqui já gerava para mim a URL, já estava pronta. Aí o que eu fazia? Eu só copiava aqui e aí eu já tinha. Então, por exemplo, deixa eu pegar o mesmo exemplo que a gente estava, de pago, Google, colocava aqui Black Friday, o termo, acho que era chocolate, e o conteúdo banner. Aí eu copiava aqui, ficava exatamente igual, não estou mostrando para vocês, ficava exatamente igual ao URL que a gente gerou lá aqui. Aqui, ó, o Nestlé, o TM Source, Google, AdWords, Medium CPC, o TM Campaign, Black Friday. E aí tem... Não pegou o termo, mas enfim. Não pegou o termo, não. Mas fica tudo aqui estruturado já automaticamente, eu já gero todos os links de uma vez. E aí, era uma coisa que funcionava legal, só que quando você gerencia muitas páginas, esse filtro começa a ser um problema. Por quê? Esse aqui é o meu templatezinho de coisas gerais, sabe?
de materiais ricos, etc. Só que você pensa numa estrutura que gerencia 20 materiais ricos. Então, cada bloco desse aqui é uma landing page. E aí você começa a ter 20 dessas. E aí você vai descer, você dá um Ctrl F, procura aquela landing page, aí você utiliza ela numa campanha, utiliza ela em outra. Isso vai ficando meio caótico. Você não sabe quais UTMs você já criou, quais você não criou ainda. O time tem dificuldade de se localizar dentro de um arquivo grande. Aí você tem as landing pages de levantado de mão. Às vezes você separa isso por produto. Às vezes você tem páginas específicas do site. E aí o que acontecia também? Muitas pessoas não conseguindo localizar bem esses parâmetros de UTM dentro da planilha, buscavam ferramentas de geração de UTMs, aqueles online, e geravam rapidamente e utilizavam por lá, e isso não ficava com os mesmos termos que a gente utilizava. Então, fugia essa padronização. O que acontece quando você utiliza essa ferramenta do Lovable, né? O principal benefício está em você conseguir fazer os filtros. E claro, se a pessoa prefere exportar para Excel, ela tem o Excel como uma opção. Mas aqui não dá para visualizar bem esse ganho, porque a gente criou 2 campanhas, mas eu consigo filtrar de forma com que eu consiga localizar tudo que foi criado por cada canal, por campanhas, eu consigo ver as landing pages que foram utilizadas, termos, conteúdos que foram utilizados, eu consigo ir fazendo esses filtros e encontrar também esses registros de uma forma bem mais otimizada do que trabalhando isso com essa lógica de Excel. E quando eu exporto para Excel também, eu tenho uma estrutura diferente da minha planilha lá de parametrização. Por quê? A minha planilha de parametrização, ela é muito interessante visualmente, mas na hora de gerar dados sobre ela, ela não é formatada para inteligência de dados. Ou seja, deixa eu conseguir explicar isso mostrando para vocês. Aqui, toda essa área aqui, a gente vai copiando, vai colando e vai construindo aqui embaixo. E aí, no final, eu tenho uma planilha do Excel, que ela fica interessante visualmente, que eu consigo entender e me localizar aqui. Mas se eu exporto ela e utilizo para gerar dados, informações de quantas páginas foram criadas, de quais são os canais que a gente está mais utilizando, etc., ela não vai conseguir trazer essa informação. Primeiro, porque ela não está formatada, e segundo, que ela é criada tudo na forma automatizada. Então, eu não consigo entender se, por exemplo, eu estou utilizando esse parâmetro meio avulso, ou se eu estou utilizando mais nutrição comercial. Eu não consigo entender se isso aqui está sendo efetivamente utilizado. Então, são poucos detalhes operacionais, não é uma ferramenta que te gera uma economia aí gigantesca, ou que você vai... Não é um case de eficiência, mas da onde que ela melhora no processo? Na unificação do canal, todo mundo sabe como consultar, todo mundo consegue localizar um link quando precisa, e esse que é o grande benefício. Então, assim, eu já trabalhei com esse modelo aqui de planilha, que a gente tinha, assim, umas 10 planilhas aqui, e cada uma delas tinha 40, 50 blocões desses aqui de parametrização de URL. E aí isso é horrível. Imagina você tentar achar um link assim, tipo, entre 30 mil linhas. É quase que impossível, né? E muitas vezes os termos, eles são muito parecidos, porque você usa isso em repetidas campanhas. Então, não é como se eu tivesse, às vezes, um filtro muito único, assim, dessas colunas, né?
E Então sem, é mais isso, ele é mais operacional, é uma ferramenta mais operacional mesmo. e sem contar que pelo Lovable fica um pouco mais fácil de fazer esse ajuste, né, quando a pessoa coloca errado, porque muitas vezes na planilha a gente pode bloquear ali, se a pessoa ao invés de colocar Facebook, colocar FB, por exemplo, que daí vai fugir do padrão. Dá para sinalizar, mas não necessariamente isso vai impedir com que a pessoa faça alguma, né, tipo, um emaranhado ali, digamos. Já no Lova, você ele corrige automaticamente, a pessoa não gasta muito tempo pensando, ela já vai direto ao ponto, né? Então, nesse sentido, não só você deixar mais amigável para as pessoas utilizarem né, entrarem nesse universo de preciso ter UTMs padronizadas, mas também a própria ferramenta já pode ir ajustando, e aí é o que você falou, né? Poder consultar histórico com mais facilidade, outros stakeholders, enfim. Então, achei bem interessante essa solução, Gabi. Alguém tem mais alguma dúvida em relação a esse projeto que a Gabi acabou de apresentar, pessoal? Eu lembrei de um caso aqui também, de quando a gente precisava criar novas linhas. Tipo, o mesmo caso do evento que a gente que a gente tinha que criar, né? Aí eu vou criar aqui uma nova linha, e aí ela perde total o jogo do desenho que está super parametrizadinho aqui. E aí pensa uma pessoa que não sabe usar, ela não tem um chat Excel que ela vira aqui e fala assim, Excel, eu preciso que você gere um link, preciso desse parâmetro e esse parâmetro aqui, igual no logo. Eu preciso entender como que esse link aqui foi gerado. Deixa eu tentar até reproduzir aqui. Eu acho que ele já puxa as colunas aqui certinho. Mas aí aqui, ele já não está formatado em cima de e-mail certinho. Aí eu vou aqui e coloco que vai ser e-mail. Coloco que vai ser, sei lá. Não sei o que colocar aqui, mas vamos. E-mail promoção. Não faz sentido isso. Deixa eu ver aqui. Ser um e-mail. Vou colocar Outlook só de ilustração aqui. E aí aqui eu vou criando vários problemas de adaptação em cima dessa URL, assim, de caracterizar, de agrupar, de condensar juntar as guias. Eu tenho um trabalho bem maior do que só ir lá, selecionar e conseguir gerar esse link mais fácil, assim. Principalmente pessoas que não entendem de Excel, que não mexem, que não tem muita prática com isso. Boa. Gabi, última pergunta, só para não passar muito do tempo aqui. Sua xará, Gabriela, está perguntando se você usa o mesmo sistema para gerar taxonomia de campanha, Ed7, Eds. Então, o que acontece? Campanhas hoje tem sido uma questão à parte, porque como a gente utiliza as variáveis dos gerenciadores de Excel, que não mexe, que não tem muita, a gente puxa de lá. Então, assim, a Source e a Medium são padrões, assim como tem lá no drop-down, então, assim, elas ficam fixas dentro da nossa parametrização, só que campanha, o termo e o conteúdo são variáveis do próprio gerenciador, que aí a gente puxa o nome da campanha mesmo, o ID da campanha, o nome que está sendo utilizado no criativo do anúncio e, no caso, a palavra-chave, né, que a gente utilizou na pesquisa. Então, a gente vai e puxa pelas variáveis mesmo. Aí não são casos que ficam documentados todos aqui. Tipo assim, cada termo que a gente sobe, ele não fica documentado aqui. Ele fica com as variáveis mesmo dentro do gerenciador. Perfeito, maravilha. O Gemini aí, não sei se ele vai suprir. Vale tentar, deixa eu depois brincar com ele aqui.
Achei interessante essa provocação do Lucas, porque são vários caminhos, né? Existem várias Uhum. possibilidades. Você vê o que faz mais sentido, ou é mais adaptável, enfim. Vamos ver. Eu poderia jogar o mesmo prompt lá do chat, só que de maldade, mas aqui vamos colocar assim, que vai ficar um pouquinho mais específico. E vamos ver. Já me jogou uma desculpa aqui, que ele ainda está aprendendo. Vocês gostaram da atualização do Gemini? Olha só como que ele gerou. Ele criou uma nova aqui. Show. E aí você vai trabalhando em cima dele. Aí precisa ajustar, né?